Olá pessoal, novamente. Hoje nós vamos iniciar a nossa última aula referente ao tema de transmissores para a disciplina de instrumentação. Esse tema ele é abordado no capítulo 7 do nosso livro, um livro utilizado na nossa disciplina. E é um capítulo bastante curto, ele tem 6 páginas, então eu acredito que um vídeo bem curto a gente consiga cobrir esse capítulo, tá? Eu vou, assim como nas outras aulas, eu vou começar o vídeo, né, apresentando para vocês a distribuição dos tópicos que serão vistos nessa aula. O primeiro são conceitos. O segundo tópico trata da definição formal do que vem a ser um transmissor. O terceiro, proteção. Na verdade, alimentação, me desculpem. O quarto, proteção. E eu vou falar sobre a conexão do sensor, conexão ao sensor ou transdutor. Vou pular o quinto. Não porque seja menos importante do que os outros, mas porque vocês conseguem absorver facilmente lendo o material no livro, ok? Conexão ao sensor ou transdutor. Muito bem. Então vamos para o nosso segundo slide da aula, que trata sobre os conceitos. Esse capítulo, pessoal, é um capítulo, como eu disse, bastante curto, tá? Ele começa na página 303 do livro da nossa disciplina e termina na página 309. Então, eu poderia praticamente dá-lo a vocês na forma de um resumo, mas eu acho que é válido a gente fazer algumas anotações específicas, tá? Bom, os primeiros instrumentos utilizados em processos, eles tinham apenas a função supervisória. Ou seja, eles não transmitiam o sinal, eles apenas liam e indicavam o sinal. A indicação normalmente era local e quando o controle existia, ele era manual. Então, o que eles começaram a perceber? Peraí, ao invés de, o controle, no caso do controle manual, o que significa o controle manual? Uma pessoa, um ser humano, deve comparar o valor medido, ou seja, olhando, qual que é o valor naquele momento daquela variável e comparar com o valor desejável. A partir da diferença do valor desejado com o valor medido, o ser humano tomava alguma ação no sistema. Similar ao que a gente aprende no início da disciplina de controle em chuveiro elétrico, aonde você coloca a mão na água para poder verificar se a temperatura está quente ou fria, de acordo com o seu desejo, e dependendo da forma como ela estiver, você ajusta a vazão
de água para poder alterar aquela temperatura, até que chegue o momento onde a temperatura está do jeito que você quer ou do jeito que você aceita, vamos dizer assim. Ok? O surgimento dos primeiros controladores e a adoção da supervisão e do controle centralizado em uma própria sala, no caso a nossa sala de controle, fizeram com que ficasse necessário o envio do sinal medido a uma determinada distância, ok? E esse sinal deveria ser confiável o suficiente para que, quando ele chegasse no outro ponto onde estava, por exemplo, localizado o controlador, ele não houvesse sido degradado a ponto de haver uma alteração significativa naquele sinal. Então, por exemplo, se eu estou medindo um pH lá no ambiente industrial de 4, eu quero que aquele mesmo pH seja transmitido no valor 4 lá para a minha sala de controle. Mesmo que a sala de controle esteja, de certa forma, mais ou menos distante do meu processo, ok? Então, a gente começou a utilizar, por exemplo, algumas padronizações. Por exemplo, o famoso 420 mA, que são, por exemplo, 4 mA ausência de sinal, 20 mA valor máximo, por exemplo. 3 a 15 PSI, quando o sinal enviado é um sinal de pressão, ok? E por aí vai, tá? Com o advento da instrumentação eletrônica analógica, foi padronizada a transmissão de sinal na forma de corrente contínua de 420 mA que eu citei para vocês, tá ok? Qual que é a definição do que vem a ser um transmissor? Então vamos lá. Próximo slide. 7.2. Transmissor. Transmissores ou conversores são instrumentos que convertem o sinal de um transdutor ou sensor. Convertem o sinal de um sensor, também chamado de transdutor, certo? Em um sinal padrão que pode ser enviado à distância. Que pode ser enviado à distância. Aqui, para as nossas discussões, a gente vai considerar apenas os transmissores eletrônicos, tá? No caso de transdutores passivos, ou seja, sensores que simplesmente recebem um sinal e apresentam alguma informação, como a célula capacitiva para medição de pressão, por exemplo, o transmissor também compreende os circuitos necessários para converter a variação do parâmetro capacitância em um sinal elétrico. Ou seja, para a gente poder transmitir um sinal, que na verdade é uma capacitância, a gente poder transmitir na forma de corrente elétrica, tem que haver uma espécie de sistema que converta a capacitância no sinal corrente elétrica, ok? Então, muitas vezes a gente não tem um sistema que já pega direto o valor medido e transforma em corrente elétrica. A gente precisa de ter um sistema intermediário que consiga fazer essa conversão. É isso que eu estou querendo dizer aqui, ok? Então, existe um tratamento de sinal tratamento de sinais muitas vezes podem ser necessários e devem ser incorporados ao transmissor. O nosso próximo slide fala sobre a alimentação. Como devem ser alimentados os transmissores? Eles podem ser alimentados de 3 formas diferentes, de 4, 2 ou 3 fios, tá? Quatro, 2 ou 3 fios.
que seria alimentação a 4 fios? Na alimentação a 4 fios, ela é efetuada com tensões que podem variar entre 110, 115, 127 ou 220 e 240 volts em corrente alternada. E um par independente de terminais que fornece sinal de 4 a 20. Então, 4 fios. Corrente alternada e um par que fornece o sinal de 4 a 20 mA. Miliamperes, ok? Essa é a alimentação de 4 fios. A alimentação de 2 fios. Alimentação de 2 fios. A alimentação de 2 fios ela é proporcionada pelo próprio sinal de 4 a 20 mA. Nesse caso, a gente está considerando que a alimentação de 2 fios ela é ideal quando existe um baixo consumo de energia. Por esse motivo, a alimentação pode ser fornecida pelo próprio sinal de 4 a 20 mA. Okay? É importante observar que a impedância dos receptores conectados ao transmissor, somados os cabos, ou seja, lembrando que impedância tem uma relação direta com resistência. Certo? Ela não pode ultrapassar o valor máximo especificado pelo fabricante. Porque se isso acontecer, pode haver um falseamento do sinal de saída. E ao invés de nós termos um sinal de saída exatamente no valor correto que precisa de ser transmitido, vai ser um sinal de saída incorreto. Logo, inútil. No caso da alimentação de 3 fios, a alimentação de 3 fios nada mais é do que uma maneira, um terceiro fio que você cria, para poder utilizar a mesma alimentação de 2 fios, porém associada com uma fonte de 24 volts. Ok? Vamos falar de proteção. O que seria proteção? Os transmissores, eles podem não apresentar a proteção para utilização em uma área classificada. Então, muitas vezes o local onde o transmissor está sendo instalado exige que ele possua uma proteção.
Então, por exemplo, montagens específicas, certo? Que evitam que, por exemplo, os transmissores sofram efeitos de descargas elétricas, certo? Existe a seção 7.5, que fala sobre indicação local. A única coisa que ela basicamente fala é que tem alguns transmissores que são chamados de cegos, sem indicação local, e tem outros que são dotados de indicação local ou analógica. E eles mostram algumas figuras, mostrando a diferença dos transmissores, ok? Acho que isso é facilmente interpretável a partir da leitura do livro, então eu vou direto para 7.6. Direto para 7.6, que é a nossa última sessão, que trata sobre conexão ao sensor ou transdutor. Então, conexão de quem, gente? A gente está falando dos transmissores. Conexão ao sensor. Também pode ser chamado de transdutor. O sensor ele pode estar localizado a uma certa distância, normalmente pequena, do transmissor. Ou pode estar acoplado diretamente ao mesmo, ou seja, acoplado ao transmissor, como é o caso do poço de termopar, que a gente vê alguns processos que controlam a temperatura. Ok? Então, podem estar localizados a uma certa distância ou acoplados ao transmissor, ao sensor. Os transmissores podem estar localizados a uma certa distância ou acoplados aos sensores. Então a montagem depende do posicionamento físico do mesmo e do local de montagem, ok? Depois, pessoal, ao final do capítulo, eles falam sobre os sinais de saída, certo? Que além do já citado do 4 a 20 mA, a gente tem também uma faixa de 10 a 50 mA, uma faixa de 0 a 20 mA, uma faixa de 1 a 5 volts, ok? Então são alguns exemplos de faixas que são diferentes das de 4 a 20 mA, que eu não vou colocar em outros slides, porque a seção é muito pequena, menos de meia página. A gente tem os conversores, certo? Que convertem uma grandeza em outra, para que essa grandeza possa ser medida ou informada para um próximo sistema. Tem os transmissores inteligentes, que nada mais é do que um transmissor que possui um sistema microprocessado,
ok? Que apresenta facilidades como identificação, configuração, calibração e diagnóstico. E possui, né, um diagrama de blocos similar àquele de uma malha de controle que a gente vê em um processo industrial. Ok? Pessoal, com isso a gente finaliza a matéria que eu gostaria de passar para vocês do capítulo 7, ok? Essa é a última matéria antes da nossa prova, ok? Peço para que vocês estudem a matéria não apenas pela apresentação, mas também pelo livro, ok? Que dessa forma vocês vão estar mais preparados para a avaliação. E é isso, tenham bons estudos, boa sorte, ok? E a gente se vê na avaliação. Um grande abraço.